todas, todos y todas. Yo soy Jean Miles, soy un intelectual público brasileño, ex-diputado federal. Fui elegido para un tercer mandato en 2018, pero no pude concluirlo, no pude exercerlo por causa del aumento de la violencia política en Brasil, notadamente contra mi persona. Soy periodista, soy escritor y ahora me dedico a estudiar la desinformación. Hago un doctorado en la Universidad de Barcelona y estoy dedicado a pensar los nexos entre desinformación y discurso de odio. Muchas gracias a vosotros por invitarme para esta charla y espero que vosotros acompañen y que mi portuñol se haga entender. Bueno, Jan, muchísimas gracias. Queríamos empezar con una pregunta un poco general de historia política, de tu trayectoria, consultándote si hubo algún hecho puntual, específico, que te haya, digamos, empujado o ayudado a tomar la decisión de entrar en la arena política. Bueno, yo estoy en la arena política desde muy temprano, ¿no? Yo vengo de la izquierda católica, del movimiento que en Brasil se llamaba Teología de la Liberación y el movimiento pastoral de la Iglesia Católica. Entonces yo era de la pastoral de la juventud estudiantil y de la pastoral de la juventud del medio popular. Y bueno, tras un periodo ahí, en esta militancia típica de una izquierda católica, yo empecé a hacer cuestionamientos sobre la identidad sexual y el hecho de que la iglesia era homófoba. Bueno, tenía muchos homosexuales, pero proseguía con un discurso muy homófobo. Y esta fue la ruptura para una ruptura de este tipo de militancia para ingresar en la militancia del movimiento LGBTI, que en la época se llamaba solamente movimiento gay, ¿no? No teníamos esta reivindicación de las identidades dentro de este movimiento de emancipación de los homosexuales. Entonces, más o menos a los 16 años, empecé como activista LGBTI, en un momento muy difícil para nosotros, hombres gays, porque estábamos todos morrendo como moscas por causa de la epidemia de AIDS y por causa de los asesinatos, ¿no? Entonces era necesario hacer alguna cosa. En aquel momento, declararse gay, asumirse gay, era un duplo estigma, porque no bastaba el estigma en torno de la homosexualidad, también había un estigma de que toda persona gay era necesariamente una persona con VIH, y no era verdad, ¿no? Pero así empezó mi militancia. Y bueno, soy periodista, trabajé casi 10 años en un periódico de derecha, pero pues, el periódico era de derecha, pero yo no era de derecha, era de izquierda dentro de ese periódico. Y allí pude abrir muchos espacios para los temas del activismo por las libertades individuales y los derechos civiles. Bueno, después, con una curiosidad académica, yo me inscribí en el programa Gran Hermano en Brasil, creyendo que no sería seleccionado, y para mi sorpresa yo fui seleccionado, y para mi sorpresa yo fui el campeón del programa. Y un programa de grande audiencia, creo que el programa de más grande audiencia en todo el mundo, ya en todos los países que presentan Grande Hermano. Este programa de Brasil en 2005 fue el grande campeón de audiencia, digamos así. Y bueno, soy muy popular del programa, pero no soy una celebridad, no me gustaría ser una celebridad instantánea. Soy un activista, era un político intelectual, ya había publicado mi primer libro, y entonces necesitaba poner los caminos de mi vida en una misma dirección, ¿no? Cómo aprovechar esta fama en favor de lo que yo hacía antes de ella, ¿no? Antes, el activismo político, el periodismo, el trabajo intelectual. Yo enseñaba en una universidad cuando ingresé en el programa. Y bueno, y así apareció la idea de entrar en la política institucional, ¿no? O sea, en mi candidatura, en pleitear un cargo en el Parlamento. Y bueno, me candidaté por primera vez en 2010 y fui elegido. O sea, yo vencí el Gran Hermano en 2005 y yo fui elegido en 2010. 5 años de diferencia. O sea, ya había pasado mucho tiempo y
eu já estava com a imagem não tão associada ao programa, a Grande Hermano, e, bueno, eu seguia com meu ativismo. Havia uma revista aqui em Brasil que se chamava G Magazine. Era uma revista voltada ao público LGBTI, principalmente ao público gay masculino, e essa revista agrupava um conjunto de intelectuais, né, da comunidade LGBTI. Então, eu, João Silveira Trevisan, Fange Leonel, que é lesbiana, Rosimar Muraro, ou seja, um grupo de intelectuais que produziam um pensamento sobre a diversidade sexual e de gênero. E então, nestes 5 anos, houve um cambio, né, uma dissociação de minha imagem do programa, e eu pude me eleger em 2010, e então comecei meu primeiro mandato como deputado federal, que foi um mandato muito surpreendente para toda a gente, porque eu fui o primeiro gay ativista a entrar no Congresso Nacional, e eu fui elegido justo quando a primeira mulher foi elegida presidenta do Brasil, que foi Dilma Rousseff. Então, nós outros estávamos assim como aproveitando as conquistas de los governos Lula, ¿no? Porque Lula havia governado por 2 mandatos e foram governos muito prósperos para o Brasil, y muy prósperos económicamente. Y claro, cuando hay una estabilidad económica, la gente se pone más abierta a la diferencia, ¿no? A la novedad. Se quedan menos reaccionarias, ¿no? Menos conservadoras. Entonces la elección de la primera mujer y del primer gay ativista para o Congresso Nacional era fruto dessa estabilidade econômica que nós vivemos em los 2 governos Lula. E então hice esses 2 mandatos. Eu fui elegido em 2014, Dilma também foi elegida em 2014. Hice esses 2 mandatos que teve uma repercussão mundial, não, assim, não somente aqui em Latinoamérica, mas em outras partes do mundo, porque não somente porque eu era um homem gay propondo uma associação entre duas agendas que muitas vezes não estão muito conexas, que é a agenda por justiça social e a agenda por los direitos individuais, não? A esquerda tradicional não é muito aberta ao tema de los direitos civis e das liberdades individuais, não? Se concentra muito na justiça social. E portanto, meus mandatos pretendiam unir essas 2 agendas. E também havia uma proposta de uma nova forma de governança, digamos assim, um exercício novo de la representação política, ou seja, de exercer a democracia representativa de uma maneira mais, como dizer, popular, participativa. Era unir a democracia representativa com a democracia participativa. Então, eu propus desde o princípio conselho, não? Comitê de pessoas de diferentes classes sociais, diferentes profissões, diferentes gêneros, identidade de gêneros, que acompanhavam meu mandato com sugerências, com críticas e sobretudo, discutindo os pressupostos, onde aplicaríamos os pressupostos quando hubiese el debate sobre los presupuestos. Y eso era una propuesta muy diferenciada en la democracia representativa y una propuesta de radicalización y profundización de la democracia. Y entonces me elegí para un segundo mandato y me elegí para un tercer mandato cuando la ola de extrema derecha ya estaba en subida, ¿no? Ya estaba creciendo en todo el mundo. Entonces, a partir de 2016, cuando Dilma sufrió el golpe parlamentario contra su gobierno, empezó una campaña que nosotros no entendíamos muy claro, ¿no? No solo nosotros, digo, todo el campo de izquierda progresista, sino el país, de una manera general, no entendía o que estaba pasando, pero y tampoco yo, que era la víctima principal. Empecé a ser víctima de una campaña de difamación en las medias sociales de una manera muy brutal, muy violenta, y como nosotros no comprendíamos lo que se pasaba, no entendíamos muy claro cómo funcionaba, cómo trabajaban las medias sociales, el concepto de algoritmo, los bots,
o sea, no teníamos esa claridad en aquel momento. Y entonces esa campaña casi me destruyó como persona pública, y incitó comportamientos de odio y violencia física en contra mí, y se perduró hasta 2018, año en que Marielle Franco fue asesinada. Y entonces todo este cambio y ese deterioro del espacio público, de la arena pública, de la esfera pública, esa criminalización de la política y ese odio creciente me obligó a un exilio de 4 años y medio en Europa. Y yo estuve en 3 distintos países, primero Alemania, después fui a la Universidad de Harvard por invitación de la universidad para hacer parte de un programa de professores invitados. E, por fim, quando eu hice o concurso para doutorado em la UB, a Universidade de Barcelona, eu cambiei para a Espanha e ali vivi hasta retornar ano passado, em junho de 2023, em 30 de junho de 2023, ou seja, se completará um ano de meu retorno ao Brasil. Quería hacerle una pregunta un poquito en relación a esto que decía Jan. En realidad, con esta caracterización que haces y habiendo transcurrido, digamos, 6 años de la victoria de Jair Bolsonaro, ¿cuáles creerías vos que son las causas de esa victoria y cómo se fragilizó, si es que se fragilizaron, los imaginarios democráticos desde entonces hasta ahora? Bueno, no hay como hablar de Brasil, de que se pasó en Brasil, sin relacionar el contexto brasileño con todo el contexto mundial, ¿no? O sea, hay una recidiva de la extrema derecha en todo el mundo que empieza de manera más clara con la elección de Donald Trump en 2016, antes de la elección de Donald Trump con el proceso decisorio en el Reino Unido, para decidir si el Reino Unido seguía o no en la Europa, ¿no? En la zona do euro. Y este proceso se quedó conocido como Brexit. Entonces fue el primer proceso decisorio democrático infectado por la desinformación. Entonces este fue el primero y ahí, desde entonces, los procesos decisorios en todo el mundo empezaron a ser afectados por la desinformación. Y a partir de ahí, nos demos conta de que había un cambio en curso, un cambio no solamente producido, un cambio producido en las formas de se comunicar, o sea, las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, sino un cambio también que segue en curso, un cambio ¿no? que continúa en las estructuras cognitivas y en la manera de perceber el mundo, ¿no? Y la extrema derecha logra ventajas muy largas en relación a nosotros. La extrema derecha logra ventajas muy largas en relación a nosotros de izquierda, porque me parece que las plataformas de comunicación, ¿no? ¿Cómo decir? Favorecen a la mentira, favorecen justo a la política de la extrema derecha. Estamos viviendo una crisis climática y una crisis profunda política y geopolítica. O sea, el mundo está pasando por cambios muy profundos que corresponden a emergencia de nuevos actores políticos, de nuevos players internacionales, de nuevas potencias, nem sempre comprometidas com valores democráticos, ¿no? Y los Estados-naciones se han enfraquecido ante los Estados-plataformas, ¿no? Entonces, las plataformas de comunicación actúan sobre los Estados-naciones, impondo a los Estados-naciones sus reglas y no obedeciendo, salvo una u otra excepción, no obedeciendo a las legislaciones nacionales. Entonces, lo que se pasó en Brasil está dentro de ese contexto, o sea, el capital financiero, la élite mundial, podemos decir así, ¿no? La élite global que concentra y cada vez concentra más las riquezas del mundo, la propiedad sobre los recursos, sobre los activos públicos, ¿no? Esta élite, a estas élites no les interesan
governos sociais democratas ou governos socialistas, não? A essas elites que são transnacionais, não? Que não importa se estou em Nova York, em Tóquio, em Brasília, em Buenos Aires, não? Há uma elite global, financista, um capitalismo predatório, que não, ao qual não lhe interessa governos sociais democratas. Então, há uma sabotagem, digamos assim, de los processos decisórios em que governos democratas ou sociais democratas ou mesmo socialistas, como posso dizer, podem vencer, podem lograr vencer as eleições. Então, o que se passou em Brasil de 2016 com o golpe contra Dilma foi isso, não? Um ataque deliberado e uma aliança inesperada entre as novas formas de comunicação com as antigas formas de comunicação. Então, os meios de massa, que tradicionalmente são de direita, não? Encontraram em los meios digitais o parceiro, a pareja perfeita para que os meios digitais conduzissem o trabalho mais sucio, de mentir abertamente, de difamar abertamente, sobretudo porque não se pode, muitas vezes, rastrear, identificar os autores. Este anonimato permite a impunidade e permite uma atividade mais deletéria, muito mais nociva e muito mais abertamente, como dizer, faixa, ¿vale? Então, de aí para cá, desde o golpe de 2016 hasta agora, o que vimos em Brasil foi deterioro da esfera pública e deterioro do espaço político que está, de alguma maneira, relacionada com deterioro da democracia em todo o mundo. Ou seja, não é caso isolado. O que está se passando em Argentina agora, por exemplo, está completamente articulada com este fenômeno, não? E essas novas tecnologias da comunicação e da informação são grande experimento. Estamos todos nós outros em um campo de concentração digital com experimentos que envolvem nossas estruturas cognitivas e nossa maneira de perceber o mundo. Ou seja, eu poderia dizer que em todo o mundo as pessoas que aderem ao discurso da extrema-direita não percebem o mundo real, senão uma construção, uma ficção do mundo, sobretudo baseada em la manipulação de seus medos e seus preconceitos. Então, uma das conclusões em minha investigação sobre as fake news e o discurso de ódio é que la desinformación, no solamente la fake news, la teoría conspirativa, todas essas formas de desinformação são como vírus de consciência, ¿no? Como os vírus de computador e como os vírus biológicos, ¿no? Tanto os vírus de computador quanto os vírus biológicos dependem para enfermar a alguém, para tornar alguém enfermo, necessitam combinar seu material genético com o material do hospedeiro. Então, utilizando esta metáfora da virologia, eu poderia dizer que a desinformação é vírus de consciência que altera a percepção da pessoa. Então, pero essa pessoa, para que o vírus atue de maneira atue sobre ela, a pessoa contém prejuízo, uma falsa certeza e medo que já está nela. Então, por isso que a extrema-direita logra emplacar seus discursos, que são, em geral, discursos emocionais, não são discursos racionais. Ou seja, a desinformação interpela o hemisfério cerebral que atua em que se desenvolvem as emoções. Não, a desinformação não é apelo à razão, não pode ser, porque a razão demanda uma dúvida. E se uno duda, não odia. O ódio depende da certeza. O ódio depende da confirmação de prejuízo. Então, a gente tem esses prejuízos
y la desinformación ataca o estimula estos prejuicios. Y tú me preguntarías, ¿de qué forma? Bueno, estamos todos bajo algo que Shoshana Zuboff, la socióloga Shoshana Zuboff, chama de capitalismo de la vigilancia y que otros llaman de capitalismo de la atención, né? O capitalismo de plataforma. Estamos bajo una vigilancia continua y una vigilancia permanente y bajo una extracción ininterrupta de dados a nuestro respeito. À medida que utilizamos essas novas tecnologias de la informação, estamos hablando de nós outros, aunque não queramos. Ou seja, cada acesso, cada like, cada investigação que hace, cada busca en el Google, cada uso de la tarjeta de crédito, qualquer interação é uma informação que estamos dando a las plataformas que sabem mais de nós outros do que nós outros mesmos. Entonces, el algoritmo, o sea, o conjunto de comandos matemáticos a partir de los cuales operan las aplicaciones dentro de las plataformas, extraen de nosotros informaciones. Y, por tanto, es como si las plataformas tuviesen un mapa de nuestra psique, un mapa de nuestra subjetividad. Y esto permite seleccionar não somente publicidade de mercancías, pero também de ideias, e atacar grupos específicos com determinadas ideias, errores, bulos e desinformação. E, vale, isso é uma vantagem muito grande para as pessoas que hoje têm o poder no mundo, que são as plataformas, vale? Clarísimo, sí, clarísimo. Vos ahí mencionás, bueno, transformaciones geopolíticas y que van de la mano con una especie de bloqueo al acceso al mundo real de los usuarios y usuarias de redes sociales, etcétera, ¿no? Ahora, los dueños de las redes sociales, digamos, esa élite mundial a la que haces referencia, tiene bastante idea del mundo real y de la importancia de los recursos materiales de ese mundo real. Y por eso te quería preguntar, digamos, ¿cómo ves específicamente a nuestra región latinoamericana o sudamericana que poseyendo, digamos, gran parte o recursos fundamentales, incluso para el desarrollo de la infraestructura de estas propias redes, se encuentra permanentemente atacado por ideologías de odio, discursos de odio? Digo, ¿cómo encontrás o cómo podrías describir o definir la especificidad de nuestra región? Vale. Bueno, Latinoamérica, nosotros en Latinoamérica somos todos los países de Latinoamérica y sobre todo los países del Cone Sur, ¿no? Tenemos una historia de colonización. Somos países colonizados, explotados por las potencias del norte global, ¿no? Pertenecemos a aquello que se llama hoy de subglobal, pero tenemos nuestra particularidad. Nuestras élites o clases dominantes son herederas de los colonizadores. Basta mirar los apellidos de esas personas que integran la clase dominante para tenermos clareza de que son los colonizadores. Nuestras fuerzas armadas y estas élites dominantes nunca trabajaron en favor de nosotros mismos. Siempre, como dizer, dirigiram hacia nosotros, los mestizos, los que nacemos de esta violencia sexual, de la explotación, de la esclavitud, del exterminio. Nosotros, que no tenemos los apellidos nobles, siempre dirigieron hacia nosotros un odio y siempre miraron a Europa y después a Estados Unidos y Canadá como modelos de desarrollo. Y siempre atendieron a los intereses de esos países en detrimento de nuestros intereses. Entonces, nosotros tenemos esta particularidad. En el campo de la comunicación de masa siempre se quedó en las manos de familias oligárquicas, ¿no? O de grupos que atenden mucho más a los intereses del norte global do que a nuestros propios intereses. Y claro, somos una región de muchos recursos naturales. En un momento de crisis planetaria, crisis climática planetaria y de crisis profunda em recurso tão básico para a sobrevivência humana como o água, não sei, todos os organismos que dependem da água para viver, estamos
vivendo uma espécie de ameaça global, não? Então, se apropriar desses recursos é muito importante para esses países e é claro que não se apropria de recursos sem enganar a gente, sem manipular a maneira como a gente percebe, sem estimular o ódio, que é uma energia, uma emoção política, para usar a expressão de Martha Nussbaum, uma filósofa liberal feminista. Las emociones, el odio es una emoción política muy poderosa, ¿no? Y a lo largo de la humanidad el odio fue utilizado muchas veces y estamos nesse momento experimentando el uso programado del odio para dividir la sociedad, para polarizar la sociedad y así permitir la apropiación desonesta de nuestros recursos, ¿vale? Entonces, es la característica de nuestra región. O sea, una vez que el norte global perdió el gobierno de Brasil con la derrota de Bolsonaro, era necesario investir en un otro país de peso en Latinoamérica. Entonces, vemos a un psicótico vencer las elecciones en Argentina. E é óbvio que um psicótico só venceu nas eleições na Argentina porque a gente foi profundamente manipulada em seus medos mais profundos. Em seus medos mais profundos e em seus prejuízos mais profundos. E prejuízos são falsas certezas. Como eu disse antes, el ódio, en el ódio não cabe a dúvida. Porque se tu dudas, não odia com tanta facilidade. El ódio demanda uma certeza ou uma falsa certeza. Entonces, esta manipulación de las conciencias, esta manera de manipular la percepción, vem sendo utilizada, claro, por las élites financeiras do mundo, numa espécie de colaboração com as plataformas. E não vamos, e às vezes as duas se confundem, não? Por exemplo, la imagen de Elon Musk es, digamos, la síntesis de la unión de un heredero, ¿no? O sea, un tipo que, aunque hable de meritocracia, no tiene ninguna meritocracia porque es un hijo del apartheid sul-africano que hereda una fortuna, que tiene isenciones del gobierno americano e para hacer seus empreendimentos, que é ao mesmo tempo um especulador financeiro, que é alguém lleno de prejuízo hacia nosotros, ¿no? A nosotros, los pobres, los inmigrantes, los árabes, los mestizos, ¿no? Los latinoamericanos, e que está nesse momento ajudando a todas, dentro de nossos países, a las élites financeiras de nossos países, a las classes dominantes de nossos países, que já são digamos, que já é uma classe dominante fruto da colonização e, portanto, de tudo de malo que a colonização implicou, como o racismo, a explotação de mano de obra esclava, ¿no? E por aí vai. Se me ocurren ahora dos preguntas, pero voy a ir con una primera que es un poquito más corta, porque ya dijiste bastante en relación a eso, que es esta idea de la desinformación como un virus que ataca las conciencias y que se alimenta de los prejuicios y de los miedos. Los prejuicios, la estructura que trabajás para definir el prejuicio, me queda muy clara, pero te quería preguntar dos cosas. Una es, vos decías recién, la forma articulada del prejuicio es el racismo. Una forma articulada del prejuicio es el racismo. ¿Sobre qué otros prejuicios así articulados como discurso social, digamos, de qué esos otros discursos sociales se alimenta la derecha o la nueva derecha radical? Y sobre todo, me gustaría que te explayaras un poquito más en torno a los miedos. ¿De qué están hechos los miedos? O sea, miedo y prejuicio van de la mano, cómo se articulan, de qué están hechos. Vale. Bueno, nosotros todos tenemos miedo, ¿no? Hablo no solamente del miedo concreto, más cotidiano de la violencia urbana, por ejemplo, ¿no? Tenemos miedo de ser asesinados y tenemos nuestros hijos asesinados y estamos experimentando un crecimiento de la violencia urbana, ¿no? De la violencia. Tenemos este medo, tenemos medo del futuro, tenemos medo de la muerte de uma maneira general. E
toda vez que não temos uma clareza de como será o futuro, que nos ponemos ansiosos, ou seja, estamos vivendo cambio profundo, cambio climático, cambio em las maneiras de se comunicar. Estamos bajo flujo ininterrupto de comunicação que não se passava há 2 décadas, podemos dizer, ou 3 décadas. Não, há 30 décadas não estávamos bajo a um flujo tão grande e ininterrupto de comunicação. Agora estamos. Levamos os smartphones en el bolsillo, en la mochila, ¿no? Es como si pudéssemos levar a televisão, e não levávamos antes porque a televisão era grande, era incômoda. Então, esta revolução em la tecnologia, la mutação de los medios, ¿no? Los medios han mutado, han sofrido uma mutação, uma evolução. Temos agora meios que são muito leves, que podemos levar com nós. Então, estamos bajo um fluxo ininterrupto de comunicação e de informação e, portanto, de la desinformação. E estamos mirando este cambio, estamos mirando o cambio que muitas vezes não compreendemos, por exemplo, o tema da transgeneridade e da transexualidade, não? Mirar a um homem com características masculinas embarazado. É uma coisa que produz uma ansiedade na gente. Ou seja, o mundo como conozco eu não está desaparecendo e está aparecendo estas coisas que não compreendo bem. Uma pessoa que nasce com os órgãos femininos, pero que é homem e depois se embaraça, e isso em minha cabeça não compreendo. Agora, em las propagandas, en el intervalo de la telenovela, miro a 2 homens se besando. E isto provoca na gente uma postura reacionária, não somente conservadora, desejo conservar o mundo como conosco, pero também uma postura reacionária a las transformações do mundo. E isso, esta reação é generada por el medo que vai se passar com o mundo, que vai se passar com meus netos, com meus filhos. Ou seja, eu quero conservar o mundo. E a extrema-direita, então, entra com um discurso fácil, que é o discurso da conservação e o discurso reacionário. E tudo isso, e a extrema-direita emplaca, não logra que seus discursos tenham sucesso, porque é o discurso mais fácil, é o discurso da conservação, não é o discurso didático de explicar que o mundo cambia, que sempre ha cambiado, que tudo cambia, que quando a fotografia apareceu, o cine apareceu, o rádio apareceu, isso também provocou uma convulsão social, isso também isso também desatou medos e ansiedade que levou o mundo a uma guerra mundial, a uma segunda guerra mundial, a uma primeira e depois a uma segunda guerra. Ou seja, a extrema-direita trabalha não somente com a mentira, mas também com as fórmulas fáceis, os slogans publicitários, não? Então, sim, são esses medos, não são o medo concreto, um obreiro que trabalha todo mês para comprar um smartphone por causa da publicidade e tem seu smartphone roubado em la calle por um ladrão, se põe reacionário, porque para ele isto é sua vida, ha trabalhado muito e, portanto, generaliza sua experiência pessoal com a violência urbana a toda a gente, não? E então, por isso, a extrema-direita trabalha muito com casos, não? A extrema-direita não trabalha com estatística. Para a extrema-direita importa a percepção. Aunque as estatísticas digam que a violência urbana ha caído, os números da violência urbana ha caído, os números dizem isso, a extrema-direita utiliza a experiência para negar os hechos, para negar o hecho de que, numericamente, em termos numéricos, de quantidade, a violência ha bajado, que os programas sociais são inclusivos, que os programas sociais afetam os números da violência. Então, desde esse medo mais concreto hasta o medo difuso, não? O medo difuso produz uma ansiedade em nós outros todos, incluso em la esquerda. E por isso há setores da esquerda muito reacionários à agenda LGBTI, à agenda feminista, porque isso
la agenda feminista, la política feminista, implica en cuestionar los privilegios de los hombres, incluso de los hombres de izquierda. Entonces, vivemos un momento difícil porque hay un acuerdo tácito, un acuerdo no dicho, desses grupos populacionais, desses setores da população que sempre ha gozado de privilégio. E por isso é tão fácil pôr a culpa em nós outros, em las mulheres, em el feminismo, em el movimento LGBTI, dizer que nós outros somos culpados e a extrema-direita está avançando. Não é verdade, não somos culpados. Nós outros estamos cambiando o mundo para melhor. Claro, a extrema-direita reaciona a las mudanças, a los cambios que nós outros proponemos. E nós outros companheiros, homens, blancos, não? Em vez de nos apoiar, nos acusa, não? E desloca e nos acusa com um argumento muito desonesto, quer dizer que nós outros estamos abandonando a grande luta que é a luta de classe. Pero não é verdade, não? Porque a gente não tem solamente identidade de classe. Uma pessoa é um trabalhador, é um obreiro, mas se é mulher, tem uma identidade de gênero que a torna mais vulnerável. Se é mulher trans, é mais vulnerável que uma mulher cis. Se é uma mulher trans imigrante, é mais vulnerável do que uma pessoa que vive ali. Ou seja, nós outros estamos propondo uma política do século XXI que observa as posições, as diversas posições de sujeito, ou as diversas subjetividades que vulnerabilizam a um indivíduo. E temos que atacar não somente a pobreza nessa abstração, pero as outras misérias, o que torna alguém mais miserável do que a miséria material. Então, é desse medo. E o prejuízo, hablo de las falsas certezas, não? Prejuízo é sempre uma falsa certeza. E os prejuízos nós los adquirimos à medida que adquirimos a língua, não? Não? Aprendemos a falar, não nascemos falando. A língua é um hecho natural cultural, para usar a expressão de Dana Haraway, não? A língua é viva, está cambiando, pero adquirimos a língua. E na medida em que aprendemos a língua, la aprendemos, e com ela os prejuízos. O que vai desconstruindo os prejuízos é uma educação formal, é um repertório cultural, não? Na medida que vamos ampliando nosso repertório cultural, vamos ampliando nosso imaginário e nossa visão do mundo. Por isso que a extrema-direita, quando chega ao poder, ataca os sistemas que ampliam o imaginário. O sistema educacional, a universidade, o sistema cultural. Porque, claro, é necessário manter a gente em suas falsas certezas. Incluso falsas certezas, prejuízos, que já deveriam haver sido superados. Como prejuízo hacia a vacuna, prejuízo de que a Terra é plana, não esférica, ou seja, é isso. No puedo estar más de acuerdo con Jan. Jan, se me ocurren un montón de preguntas, pero voy ahora En realidad se me ocurren dos preguntas, vos elegí cuál responder, ¿no? La que me surge suscita lo último que dijiste, y en realidad todo esto que estamos hablando es si no nos vemos obligados a rediscutir nuevamente el lugar de la verdad en la política, porque lo que está afectando también efectivamente un concepto crítico de verdad, por supuesto, pero lo que está afectando este virus de desinformación que ataca la conciencia, que se nutre de falsas certezas, etcétera, es el estatuto de verdad. Algún estatuto de verdad que siempre tuvo una relación conflictiva con las formas de la política. Entonces, si por un lado, preguntarte eso, ¿no? Si no estamos como obligados por la coyuntura a repensar ese vínculo y cómo, bajo qué haces de luz, lo podemos repensar. Esa es una pregunta. Y la otra, fíjate si no tiene nada que ver una y otra pregunta, pero la hago ahora, pues después me voy a olvidar. La otra, por ahí es para más adelante, no sé, es esto otro que decías, que me pareció muy provocador y sugestivo, que hay nuevos estados plataformas y viejos estados-nación, viejos digo yo, efectivamente, Sí. En alguna medida quedaron viejos, pero ahí se me venían a
a la mente, digamos, varias cuestiones para pensar estos nuevos estados plataforma. ¿Son estados sin nación? ¿Son estados con qué ejércitos? ¿Tienen ejércitos? ¿Cuáles son esos ejércitos? ¿Son estados sin o con, y ahí es una pregunta, tradiciones y memorias comunes o a qué apelan para configurarse como tales? Yo entiendo el nivel de la metáfora, pero un poco profundizando esa metáfora, ¿con qué leyes gobiernan? O sea, ¿en qué basan su soberanía? No sé, se me apelotonan todas esas preguntas de la teoría política, que creo que, bueno, Vamos. vale. Bueno, voy a hacer ese ejercicio juntamente contigo, ¿no? Porque esta idea de Estado-plataforma, quien habló primero de ella fue Pierre Lévy, que es un filósofo de las nuevas tecnologías francés, que se dedica a 4 décadas a pensar las nuevas tecnologías, ¿no? Y a partir de esta expresión que él utilizó, yo empecé a profundizar esta idea de que sí, los estados-naciones están en crisis y el propio renacimiento de los nacionalismos es una forma, es una rescintiva que nace diante de una crisis del propio Estado-nación, ¿no? O sea, los países no tienen soberanía frente al capital financiero, ¿vale? O sea, las monedas desvalorizan o valorizan no por uma política econômica dos Estados-nações, senão uma política financeira global que, como uma nuvem de insetos, atacam, não, países em determinados momentos. E lógico que esse ataque diz respeito a cada vez que um país intenta construir uma política mais socialista ou social-democrata que beneficie os mais pobres ou garantice direito a los mais pobres. Então, os estados-plataforma não têm nações, mas estão de alguma maneira relacionado com o norte global. Ou seja, é uma atualização de um processo que já conhecemos nós outros, que é a colonização, ou seja, é uma nova forma de colonização. Não necessita ter seus próprios exércitos quando ela pode mobilizar os exércitos dentro dos Estados-nações, seja como traidores de la pátria, com golpes de Estado, golpes militares, seja convertendo cada um de nós outros em um soldado del ódio. Então, como he dicho antes, a desinformação dirigida a grupos específicos, porque eles as plataformas têm nosso mapa psíquico, ou seja, de como nós pensamos, atuamos, e, portanto, podem atacar nossa subjetividade e nos converter em um soldado, não? Pensando aqui em uma distopia cinematográfica que pensou isso em los anos 90, que foi Matrix, não? Então, a ideia de que cada pessoa dentro da Matrix poderia se converter em um soldado Smith é o que estamos vivendo hoje, não? Estamos já lutando contra robôs, ou seja, esta distopia ha chegado em la internet, lutamos contra robôs que atacam nossas publicações, não? E tentam acossar a gente e silenciar a gente, ou seja, e temos a conversão de pessoas em soldados del ódio. Então, esses estados-plataformas não necessitam de exércitos quando dispõem de exércitos reais, ou seja, os traidores da pátria, os militares de alta patente que integram as classes dominantes e que se beneficiam de um capitalismo financeiro e que desejam trabalhadores sem proteções legais, sem direitos, não? E uma vez que estas plataformas têm o poder de converter cada uma pessoa comum em um soldado, não? Ou seja, desde os adolescentes que abrem fogo, não? Que disparam contra igrejas, contra coletivos LGBTI, hasta lobos solitários que perpetram assassinatos brutais, não? Ou seja, esses estados-plataformas hoje são o grande desafio para a soberania de los Estados-naciones e para a sobrevivência de nós outros, não? Nós outros que queremos um mundo comum. Então, as plataformas han destruído algo que Hannah Arendt chama de mundo comum,
O mundo comum é um mundo em que partilhamos determinadas verdades, não? Que temos um paradigma de que isto é um hecho, isso é uma opinião. Quando as pessoas echam mano de los hechos, não? E de la verdade objetiva para aferrar-se a sua opinião, destruímos o mundo comum. Então, las mídias sociales aíslan las personas en burbujas, ¿no? Às vezes en burbujas individuales, en que su percepción de mundo no compartilham los hechos. E isso é muito grave, porque se destruímos o mundo comum, o mundo do consenso, não temos mais uma sociedade. Não temos mais espaço de diálogo. Vivemos uma barbárie e, para usar uma metáfora de Peter Stelojay, filósofo alemão, temos agora uma espuma. Uma espuma é hecha de muitas burbujas, não? E nosso desafio é perfurar as burbujas. Como perfurar as burbujas e ampliando o espaço de diálogo e o mundo comum. Para isso, temos que enfrentar o capitalismo de vigilância e o capitalismo de plataforma. Temos que criar, os países têm que recuperar a soberania de modo a regulamentar as plataformas, a poner limites, a exigir transparência, a pedir privacidade sobre nossos dados, não? Esta é uma luta que estamos travando agora. É como, vamos assim, imaginar, por exemplo, como os conquistadores em Estados Unidos não tinham lei, e, portanto, faziam suas próprias leis, batendo a los indígenas, como se, vale? Estamos vivendo velho oeste, não? Um faroeste. As mídias sociais são, no momento, um faroeste. E temos que criar regras, e, para isso, dependemos de uma luta de base que vai exigir de nós retomar o contato, retomar velhas práticas de convivência, né? E portanto, disputar o poder e o espaço da representação para, de alguma maneira, poner alguns limites às mídias sociais. Não sei se vamos às plataformas, não sei se vamos lograr, porque, como he dicho, estamos vivendo tudo simultaneamente, estamos vivendo apocalipse do mundo como conhecíamos nós outros. E este mundo está em disputa. Ou cedemos à distopia e aceitamos que é isso, não? Ou disputamos o mundo desde a união e de forças desde abaixo, não? De que estão na base da pirâmide, os povos indígenas que têm saber fundamental para a proteção das reservas florestais, sobretudo das florestas tropicais, que são reguladoras do clima no planeta. Temos que pôr os trabalhadores todos em união contra a precarização, contra a uberização do trabalho, ou seja, este modelo do Uber. Temos que unir as minorias sexuais, as mulheres, contra este avanço da extrema-direita sobre os direitos reprodutivos. Temos que criar um discurso agora comum, não? Recuperar este mundo comum, ao menos entre nós outros. E o que miro é que nós outros estamos também afetados pela desinformação, estamos afetados pela divisão, e muitas vezes utilizamos nossa energia contra nós outros mesmos, não? Então, por exemplo, este tema das mulheres feministas contra as mulheres trans é um tema que é gravíssimo, porque dar força a nossos inimigos, ¿vale? As pessoas que negam a existência das mulheres trans são as mesmas que se puseram em contra a pílula anticoncepcional que liberaria a sexualidade feminina. Ou seja, estão contra a ciência e estão contra os cambios culturais. Os cambios culturais sempre existiram. As mulheres não utilizavam pantalones e passaram a utilizar pantalones e foram chamadas de putas e, vale, de outras coisas. Ou seja, impedir os cambios culturais e este binômio natureza-cultura e utilizar argumentos meramente naturais, não, para defender uma certa ideia de ser mulher é um equívoco, porque estamos neste binômio natureza-cultura desde sempre. E temos que compreender que esta é a mudança que está em curso e que tanto
afeta a gente e que a extrema-direita la utiliza não para afirmar este cambio, estas mudanças, esses cambios, senão para negá-los e tornar a gente reacia hacia eles. Jan, tomo para ir cerrando una última pregunta para no sacarte tanto tiempo. Tomo algo que decías en relación a los desafíos a los que nos enfrentan estas formas políticas, digamos, de las últimas 2 décadas, una cosa así, atravesadas por la digitalidad, por la reconcentración de poder en pocos centros del norte global, para preguntarte, bueno, si hay estrategias o en todo caso, ¿qué estrategia se puede tomar para contrarrestar de alguna forma estos procesos de tanta concentración? Y si se te ocurre o has pensado en algunas iniciativas factibles, viables, que puedan, en principio, ayudarnos a neutralizar la penetración tan fuerte de los discursos de odio o incluso, digamos, pensar posibilidades de procesos tendencialmente emancipatorios. Vale. Bueno, yo soy la prueba de que uno puede sobreviver a la ola de odio, ¿no? Porque, bueno, el odio ha producido feridas muy profundas en mí, ha me llevado a una depresión mientras estaba en el exilio, me ha obligado al exilio, e esta forma de violência política, ela tem se multiplicado e ha sido perpetrada contra ativistas de direitos humanos, contra mulheres feministas, contra ativistas LGBTI, contra nós outros que queremos, como dizer, controlar o aquecimento global. Esta tem sido uma violência desde arriba hacia abajo, o sea, es una violencia del topo de la pirámide social contra los de abajo y contra sus representantes, ¿no? La sobrevivencia depende de una solidaridad entre nosotros. Si hay una internacional fascista en este momento, nunca necesitamos tanto de una internacional progresista. Nunca necesitamos tanto de alianzas entre nosotros todos de países para cambiarnos experiencias de cómo nos proteger dentro de las redes y en las calles, ¿no? Porque não podemos ser tecnófobos nesse momento, negar a tecnologia. Temos que nos apoderar da tecnologia. Sabemos que estamos bajo um capitalismo de vigilância, mas como podemos atuar nesse capitalismo sem dar tantas informações de nós outros e, ao mesmo tempo, utilizando esta ferramenta em favor de nós outros, não? Ou seja, esse é um desafio muito grande, mas eu creio que é possível. El arte tiene un papel muy importante. Cuando yo estaba bajo la violencia más bruta, yo decidí que iría cambiar mi discurso en las redes, ¿no? Iría recuperar algo de mí, de mi humanidad, que era necesario para que la gente me mirase, no con la mirada de la mentira, no con la percepción cambiada por la mentira, sino recuperar mi humanidad, encontrando uma outra forma narrativa que tocasse a gente e, ao mesmo tempo, estimulasse uma outra forma de pensamento. Então, a arte foi uma espécie de ressurreição personal para mim, né? E, ao mesmo tempo, uma outra forma de estar nas mídias sociais. É claro que nem toda a gente tem, por exemplo, a habilidade que tenho eu para os dibujos e a pintura. Pero se criamos uma rede de solidariedade, podemos tirar um ativista assim, por um período das redes, ajudá-lo, mientras nós outros podemos protegê-lo com outro tipo de discurso. Mas para isso necessitamos estar articulados em consórcios, em associações, que nos ponga em contato uns com os outros e que permita compartilhar nossas experiências. Por exemplo, quando eu cheguei a Barcelona, estava se passando com Pablo Iglesias o que havia se passado comigo. ¿Vale? Y yo me ofrecí muchas veces a él para decir, mira, yo sé lo que está pasando contigo porque he vivido eso. Y yo puedo te decir algo sobre eso que va a te ayudar nesse proceso, ¿vale? Pero él estaba tan embevecido de él mismo, ¿no? Estaba tan que no escuchó, ¿vale? Entonces, esta actitud de humildad también es importante entre nosotros, ¿vale? Y talvez se ele me escutasse, eu que venia de seu futuro, porque havia vivido algo que em Espanha estava começando, mas eu já havia vivido em Brasil. Então, eu tinha algo para dizer como
Ada Colau me escuchó, por ejemplo, pero él no. Entonces, esa actitud de entender que nosotros estamos en temporalidades distintas neste proceso, né, de fascistização do mundo, de guinada para a extrema-direita, estamos em distintas temporalidades. É importante para que nós criemos laços de solidariedade mundiais. Né? A extrema-direita está articulada numa grande internacional fascista. E temos contra isso que criar uma grande internacional progressista que caiba nossa luta contra o apocalipse climático, nossa luta por uma revalorização da política, não? Porque a política está criminalizada e a criminalização da política só favorece a vigaristas e a mentirosos como Milei, não? Que se dizem de fora da política, por uma equidade de gênero, ou seja, por uma participação muito mais grande das mulheres em los processos decisórios, em la toma de poder. E aí, é o que vou dizer um pouco polêmico, pero temos que dizer, não? Claro que há mulheres fachas, pero uma mulher, aunque de direita, creio que tem por todo que o patriarcado e a dominação masculina isso em relação a elas, e por este lugar, por este espaço onde a dominação masculina lhe impuso a las mulheres têm uma ética do cuidado que os homens não têm, ¿vale? Então, o aumento de la participação feminina em la política é melhor para todos nós. A diversidade étnica, a diversidade sexual também é boa para nós todos. Então, temos que fazer uma internacional que priorize menos nossas diferenças, nossos narcisismos de las pequenas diferenças e muito mais o que nos une a nós todos, não? Sempre que miro a ativista atacado por la desinformação, por la mentira, e miro o desespero dessa pessoa, eu tenho ganas de dizer, mira, he passado por isso, tu pode sobreviver, me escuta, vamos aqui articular uma maneira de te proteger e que salga um pouco das redes, que permaneça um pouco afastado mientras assumimos tu luta. Casi modo despedida, dado que venís del futuro, dado que efectivamente estás en el futuro y nosotros estamos atravesando nuestro primer Sim, semestre de la muerte, o sea, del terror, la verdad, con un presidente que no solo agencia discursos de odio, sino que tiene una fábrica y los utiliza en su favor y los fortalece. sim. ¿Cómo podemos resistir? ¿Cómo resistieron ustedes? ¿Qué tips nos das casi para sobrevivir en la cotidiana? O sea, vos la pasaste horrible porque te tuviste que exiliar, entonces horrible. Sim. Pero digo, ¿hay algún espacio más fecundo, que haga más fecunda la resistencia, dado que nosotros mismos estamos muy afectados por esto que decís, ¿no? Por narcisismo de las pequeñas diferencias, por ciertos enceguecimientos, imposibilidad de la escucha, falta de tiempo, etcétera? Algo así, como eso, bueno, los tips para sobrevivir a... Vale. Sim, é possível, vale? Estamos agora em momento larva, não? Somos a extrema-direita e sua lama, e seu lodo, e sua sujeira, nos põe dentro de casulos. Não? Estamos nesse ponto larva, mas a larva também é vida. Então, eu creio muito em la micropolítica, em la microfísica do poder, em las ações pontuais. Temos que recuperar primeiro, a paciência, o exercício da paciência. Não podemos nos deixar afetar pela impaciência de sermos didáticos, de falar com a gente e ter paciência. Não podemos abandonar o espaço digital. Não podemos crer que a multiplicação de ofensas e discurso de ódio corresponde à verdade. Não. Há atuação de bots, né, de robôs. Há os ataques orquestrados. E esses ataques orquestrados querem fazer girar a espiral do silêncio. ¿Vale? Não podemos tomar isso como personal. Se para tanto é necessário alejar-se um pouco, que se aleje, não? Que uno se aleje se está afetado emocionalmente com sua saúde mental
afetada, bueno, voy a dar un tiempo, mientras otros que están más estables siguen la lucha allí. Não desperdiçar as oportunidades de negar a mentira, aunque seja uma negação, não? De estimular a dúvida. E, o mais importante, não? Poner nossas diferenças de lado neste momento. Não é hora de pensarmos se temos a razão, se erramos no passado, quais foram nossos erros. Vale, agora temos uma ameaça comum à democracia, uma ameaça comum à diversidade e muito grave. Então, em Brasil, mais ou menos dizemos isso, não? Ponemos nossa diferença de lado para atuarmos no que pode dar certo. E o que podia dar certo era Lula. Então, aunque teníamos muitas críticas a Lula, não, é Lula, então agora é ele, vale? Se ele tem mais chances de enfrentar, temos que concentrar, aunque no passado já tenha falado mal de Lula, mas não importa. Agora tem um inimigo comum mais poderoso, mais terrível, que ameaça nós outros todos. Então, esta combinação de uma atitude individual, de se alejar quando a saúde mental está afetada, e atuar nas bases, envolver. Em Barcelona, fizemos esse trabalho de base com a comunidade brasileira, que foi muito importante, ou seja, hacíamos comida e invitávamos a comunidade brasileira que havia votado em Bolsonaro em 2018 e que tinha prejuízo em relação ao PT e chamava Lula de ladrão, e nos ponemos ali à disposição dessas pessoas, de escutá-las e depois fazer um trabalho didático de desconstruir, porque é isso, não? As mídias sociais produzem algo que em minha tese de doutorado eu chamo de subjetividade de seita. Não? E quando está baixo uma seita, não enxerga a realidade. Mas quando sai de vez. E mira as estupidezes que foi capaz de produzir mientras estava baixo a seita. Então, trabalhar com essa subjetividade de seita exige delicadeza, exige paciência, né? Y escucha. Es eso. Bueno, Jean, clarísimo, clarísimo. Nos das una esperanza para atravesar estos próximos años. Y bueno, te agradecemos infinitamente. Esperamos continuar el diálogo, leer esa tesis doctoral que estás haciendo y volverte a llamar en algún momento. Si la democracia es defendida en Argentina, es defendida en todo el mundo, ¿vale? Si es defendida en España, es defendida en todo el mundo. Si es defendida en Brasil, es defendida en todo el mundo. Tenemos que compreender isso e compreender que estamos em temporalidades distintas, que é típico desta contemporaneidade muito louca que estamos vivendo. Muitas graças.